Hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante para que você compreenda na sua jornada com qual filho de Hermes você se parece. Porque quando a gente fala de Hermes Trismegistus, poucas pessoas sabem e particularmente eu nunca vi isso aqui na internet. Estou falando isso em primeira mão, pois é um estudo pessoal que eu fiz dentro desta obra aqui, Corpus Hermeticum, que é o tratado magno aí do hermetismo, ok? Então, quando a gente estuda o hermetismo a sério mesmo, e vai além do Kybalion, vai além desse véu iniciático e aprofunda realmente esse nosso estudo, a gente percebe que o Hermes Trismegistus, ele não é o Hermes do panteão grego e nem o Tote, mas ele é uma mistura de vários desses sábios e que emergem então como essa figura de Trismegistus. A ideia do Hermes grego, ele tem alguns filhos e filhas, né? Então, dentro da mitologia lá do panteão da antiga Grécia, o Hermes, ele, por exemplo, vai acasalar com uma ninfa da floresta e dali sai o Pan, que é uma criatura também mítica que tem metade da parte superior da cintura para cima é homem e da metade da cintura para baixo é um bode, né? Inclusive descrito com um falo sempre meio ereto ali, ou tocando aquela flauta de Pan. Sobre o mito de Pan, eu já falei num vídeo anterior, vou deixar listado aqui, depois você assiste esse vídeo, mas é porque é um mito bem bonito também, bem interessante para você se autoconhecer com ele. A ideia de hermafrodito, né, que é a origem da palavra hermafrodita, é um casamento de Hermes com Afrodite. Então, o hermafrodita, ele nasce da junção matrimonial entre Hermes e Afrodite, e daí nasce esse ser andrógeno, que tem dupla sexualidade, que ele não é nem homem nem mulher, ele está no meio dos dois aí. Então é uma figura que emerge dentro do panteão grego e que traz um sentimento também de casamento alquímico, onde Hermes, sendo um representante mercurial, ou seja, do intelecto, se aproxima de um símbolo venusiano, que é a Afrodite, que é um símbolo de beleza, um símbolo de emoção mesmo, né? Então as duas forças se unem para formar este ser andrógeno hermafrodito, ok? Então estes e outros filhos de Hermes você pode encontrar aí em diversos mitos. O que eu tenho para te falar hoje aqui é um pouquinho diferente. É sobre os filhos de Hermes Trismegistus, que são retratados dentro do Corpus Hermeticum, por vezes como filhos, por vezes como discípulos. Então, filhos espirituais, em última instância. Ok? Hermes tem 3 filhos espirituais. Ele tem o primeiro dos filhos, que é o mais velho, que é Asclepius. Okay? O Asclepius, ele vai ser um personagem que depois, inclusive, gera a ideia da medicina. A medicina, o caduceu de Asclepius, é hoje o símbolo da medicina, da faculdade. Então, já tem essa origem aí, como um deus da medicina. O Asclepius, ele tem uma figura academicista, ele tem um jeito intelectual, ele tem aquele jeito mental, ele tem aquele jeito de, sabe, olhar as coisas de uma forma profunda, tanto na sua mentalidade, quanto também na sua emoção, né? Então ele é uma pessoa profunda, ele é aquele discípulo, é o personagem, né, que realmente vai estudar, que realmente vai a fundo, que questiona, que não engole aquela ideia simplesmente porque o mestre falou. Então este é o Asclepius. Qual é o segundo discípulo espiritual de Hermes? É Tat, não é Tote, é Tat, ok? Tat é como se fosse o irmão caçula. O irmão caçula é aquele que tem muita fé, tem muita energia, tem muito, sabe, um coração bom, mas ele não necessariamente tem o intelecto do Asclepius, do seu irmão mais velho, e nem o lado de inteligência emocional muito bem desenvolvido. Então tem lições que o Hermes nem passa para o Tat, porque ele sabe que não vai dar certo, sabe? Então realmente aquela frase do Kybalion, a fatídica, dai leite às crianças e carne aos homens maduros, está fazendo analogia a justamente esses dois discípulos, porque alguns diálogos são direcionados a Asclepius e alguns diálogos são direcionados a Tat. E a gente vê que os diálogos direcionados a Tat, eles têm mais embasamento de fé, eles são mais religiosos, por assim dizer,
não religioso no sentido doutrinário da coisa, mas religioso no sentido de exercer a virtude de se reconectar com o divino. Enquanto os discursos mais intelectuais, onde ele explica, por exemplo, os ciclos da vida, da morte, o motor perpétuo que move todas as coisas e não é movido por nada, e outras ideias, ele discorre isso para o seu discípulo mais velho, mais maduro intelectualmente, que é Asclepios. Porém, aqui nós temos um contraponto, porque quem é o herdeiro espiritual da tradição de Hermes? É Asclepios? É, mas o herdeiro espiritual, de fato, é Tati. Por quê? Ele tem a fé desenvolvida, ele tem a conexão sutil com o espiritual. Enquanto Asclepios, às vezes, fica no mental, fica no academicismo da coisa, o Tati consegue, de fato, se conectar, ele consegue, de fato, chegar neste local mais elevado. Então, isso se dá pelo seu cadinho, pelo seu coração, que é muito puro. Inclusive, existem fórmulas dentro do corpus hermético de autoiniciação por meio das ideias do hermetismo, que é uma filosofia autoiniciática, que não existe uma ordem, uma doutrina que vai te ensinar isso do jeito que você pode aprender, por exemplo, com os nossos cursos. Eu fiz um estudo, por exemplo, de 11 aulas sobre o corpus hermético. Então são 11 horas falando detalhadamente sobre cada um dos conceitos que tem aqui dentro e fazendo analogias com várias outras ideias. Se você tem interesse nesse nosso curso, nós temos a formação completa da chave da sabedoria oculta, a qual você pode estar adquirindo clicando no link aqui embaixo ou no card que está aparecendo aqui em cima, ok? Vale lembrar que essa é uma formação reconhecida pela ABRAT, a Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos, com mais de 100 horas validadas aí de aulas de diferentes tópicos, não apenas um estudo do corpus hermético, como também a gente tem um estudo completíssimo da Tábua de Esmeralda, nós temos do Kybalion, nós temos de diversas outras fontes, como a ideia da alquimia, da prática da alquimia na sua vida. Nós temos inúmeros estudos, tem mais de 11 cursos lá dentro, mais de 100 horas de videoaulas, todas bem editadas, bem produzidas com audiovisual, bem agradável de você degustar dessas videoaulas, ok? Então, voltando aqui ao nosso conteúdo, qual é o terceiro filho de Hermes, ou o terceiro discípulo de Hermes que ele traz aqui no corpus hermético? É o seu discípulo chamado Amon. Amon, aí a gente tem dois nomes meio egípcios, perdão, que é o Amon e o Tati, né? Lembra Tote e o Amon, que depois vira Amon-Ra. Então, qual é a ideia de Amon para o Antigo Egito? É o deus oculto, onde Amon-Ra é o deus revelado. Amon, deus oculto, Amon-Ra, deus revelado. A ideia desse Amon não tem nada a ver com o Egito Antigo, tá? Eu só falei isso para vocês entenderem um pouquinho dessa ideia que se chama Ogdoada. A Ogdoada, eu estou falando bastante informação nesse vídeo, né? Mas a Ogdoada é a tradição primordial dos deuses do panteão egípcio na sua forma, acho que mais pura possível, ok? Então, Amon, como filho de Hermes Trismegistus, ele vai ser um filho que não mostra se realmente é um filho, se realmente é alguém ali próximo de laço de sangue, mas mostra que ele é um rei. Então, o que está nos mostrando, de fato? É a pessoa que faz, é a pessoa que executa, é a pessoa que consegue manifestar dentro do seu reino. Então, é a pessoa que bota a mão na massa, que vai lá, que faz, que manda, desmanda, que opera todos os processos necessários na dualidade, na matéria. E não fica só no mental e nem só na fé. É uma pessoa que trabalha e ganha em cima disso, retorna todos os seus méritos em forma de prosperidade. Então nós temos esses três personagens, esses três discípulos de Hermes, que vão compor aí as três formas do adepto, né, de você, de mim. Então todos nós temos um pouquinho de cada um desses três discípulos. Eu tenho muito do Asclepios, eu tenho muito do Amon também, e às vezes me carece o Tati. Então eu preciso exercitar isso através de processos ritualísticos, de devoção, de caridade, de entrega, entende? Então existem formas de você identificar e aumentar o que te falta. Porque às vezes a gente tem um pouco mais de bota a mão na massa, faz acontecer como Amon, como um rei, deve vestir a coroa e reinar o seu reinado, mas às vezes falta conexão espiritual, falta intelecto, falta a integridade, falta o equilíbrio emocional, que
são características de Asclépios. Então a gente precisa ter treinamentos específicos dentro dessa alquimia hermética para nos fazer conseguir aumentar a nossa sabedoria trismegista. Não é à toa que Hermes Trismegistus demonstra aqui nessa obra 3 discípulos. E é por isso que eu falei que eu nunca vi esse tipo de informação em nenhum outro lugar. Ok? Então provavelmente se você vê isso aí depois, é porque a pessoa olhou esse vídeo aqui, viu essa informação aqui comigo e está disseminando ou também teve essa percepção, ok? Mas por que eu digo isso? Porque tem muita gente que eu estou vendo que acaba copiando aqui os conteúdos, tá tudo bem, né? O conteúdo é para ser divulgado, mas é importante também a gente ter essa originalidade. Eu prezo muito por isso. E para mim a originalidade ela vem muito com esse discípulo Tati, que tem a ver com a conexão genuína, porque é a fé que faz com que a gente tenha essa autenticidade. Então, na sua vida, se você às vezes só copia o que os outros fazem, isso é um pouco Asclépios, né? Um pouco academicista demais. Se você tem essa inspiração, se você tem essa criatividade, esse entusiasmo de fazer realmente a partir daquilo que você acredita, isso tem a ver com Tati. E se você vai lá e faz de fato, não é preguiçoso, né? Ou às vezes é um pouquinho, mas consegue superar esses limites do fazer de fato e reina o seu reino com prosperidade, você tem muito do Amon também, sabe? Então, a partir disso, a gente compõe um arcabouço de muitas outras nuances do conhecimento contido dentro do corpus hermético, que com certeza, se você se aprofundar, se você pegar para ler este livro aqui, se você for comprar, inclusive, tem um link aqui de afiliação aqui embaixo. Se você comprar por esse link, você está ajudando aqui o nosso canal também. E também nós temos o nosso curso, que eu já mencionei, que vai te expandir muitos os horizontes. Isso aqui que eu trouxe é apenas uma amostra, né, de uma pequena ideia que já muda completamente o jogo quando a gente fala de adepto, de caminho, né, realmente iniciático, desse caminho filosófico para a nossa vida, e é um caminho que sim, precisa ter prática, precisa ser executado, e ele também precisa existir dentro de uma coerência universal maior, ok? Se você gostou desse vídeo, deixa um like, comenta aqui embaixo qual dos 3 discípulos você se familiariza mais, o que você é, Asclépios, Tati ou Amon dentro dessa ideia. Se você gostou, também considere se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Um forte abraço, tchau, tchau.